novo. Venha para Alto Campo, Cuiabá, Várzea Grande e Rondonópolis. Consulte condições. Voltamos com o Jornal da Manhã, Cuiabá. 7h26. Estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá. E hoje temos aqui o prazer de ter na nossa bancada convidado, que é o juiz Luiz Otávio de Oliveira Saboia Ribeiro, juiz membro do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Muito conhecido por Saboia, correto? Bom dia. Bom dia a toda a bancada, professor Lorenberg, professor Vinícius, a todos aqueles ouvintes e internautas que nos acompanham nas mídias aqui do programa. Muito bem, 7h27, não foi nenhuma decisão, né? Foi só uma consulta que houve uma decisão do STF de que o telefone não pode ir para a urna, mas não podia já há muito tempo. Essa é uma falsa polêmica que se criou, porque desde 2009 existe uma regra que dentro da cabine de votação, não dentro da sessão eleitoral, não dentro da zona eleitoral, mas dentro da cabine eleitoral não se pode levar o celular, é simples. Algumas pessoas já me indagaram, mas eu não posso levar e estar com o celular no dia da eleição? Lá pode, inclusive o e-título é no celular. Quem tem o e-título pode levar o e-título, quem é biometrizado. Só que tem que deixar, como sempre teve, que deixar o celular na mesa do mesário. Essa é uma providência que a legislação estabeleceu lá em 2009 para garantir justamente o sigilo do voto. Infelizmente a gente sabe que muita gente tirava foto do voto e depois ia lá com aquele que comprou o seu voto e dizer, olha, tá aqui, eu votei em você, estou comprovando aqui o voto. Então, essa é mais do que nunca uma garantia também do eleitor. Bom, se espera, eu queria saber se vocês que estão no olho do furacão aí também esperam. A mídia fala, as pessoas têm essa sensação de que essa eleição será mais conturbada, mais movimentada, com mais problemas de segurança nas urnas, nos locais de votação, né? Justamente por conta das urnas. Vocês também aguardam isso? No perceber de vocês, está tal e qual as outras eleições até o momento, mas vocês aguardam uma movimentação diferente das outras eleições? Tem algum preparativo maior? Uma cautela tomada? Ou está se tratando dessa eleição como as outras foram tratadas exatamente? Nessas eleições aqui em Mato Grosso, nós vamos movimentar cerca de 47 mil pessoas para trabalhar nas eleições. Quase 6 mil homens das forças de segurança, isso contando Exército, Polícia Federal, Polícia Civil, Militar, ABIN, todos esses órgãos estão compondo o GGI, que é o Gabinete de Gestão Integrada, que foi ativado mais cedo nessas eleições. O GGI é um gabinete que em toda eleição o TRE ativa para estabelecer planos de segurança antes, durante e depois das eleições, e aí esse plano é um plano montado com as forças de segurança. E além do GGI... Foi mais cedo justamente por isso? Mais cedo justamente por isso. Inclusive no ano passado, quando tivemos as eleições suplementares em alguns municípios, pela primeira vez o GGI foi ativado, mesmo em eleições suplementares, porque não era ativado, normalmente ele só é ativado em eleições regulares, e aí a gente testou alguns planos um pouco diferentes de segurança, alguns planejamentos um pouco diferentes de segurança para aplicá-los agora nessas eleições. E o TRE realizou de modo até inovador no Brasil, e isso foi replicado por outros TREs, a criação de um núcleo de inteligência. O núcleo de inteligência ele é composto de setores de inteligência dos órgãos de segurança. Então nós temos ali o setor de inteligência da Polícia Federal, o setor de inteligência da Polícia Civil, Militar, do Exército, da ABIN, de vários órgãos, onde esse núcleo de inteligência está sendo capitaneado pelo Dr. Bruno, que é o juiz auxiliar da presidência,
a intenção é monitorar as atividades ilícitas, as atividades criminosas, e a gente poder fazer aí uma ação mais assertiva junto com o Ministério Público Eleitoral, ao invés de só aguardar as coisas chegarem na Justiça Eleitoral. Então, a intenção é fazer todo esse monitoramento. Além disso, é óbvio, o TRE tem feito uma série de reuniões com partidos, com magistrados, tem se disposto a conversar com a sociedade em diversos meios de comunicação, tentando esclarecer inúmeros questionamentos envolvendo a urna, o processo eleitoral, segurança e tudo mais, como a gente está aqui hoje. E o que a gente tem visto é que, em termos de litigiosidade, de processos que são ajuizados, a gente está com um volume relativamente similar aos outros anos. Nós tivemos mais de 500 pedidos de registros de candidatura, e todos esses registros, o planejamento é para que eles estejam julgados, inclusive os recursos e as impugnações, todos eles julgados até o dia 12 de setembro. O planejamento foi feito para isso, e os últimos dados nos dão conta que a gente vai conseguir alcançar essa meta. Mas a gente verifica que nas redes sociais, nas ruas, infelizmente o debate é muito grande, a polarização é muito grande, e a intolerância das pessoas de ouvirem uma opinião diferente daquelas que já acreditam que é verdade, é gigantesca. Então, assim, nesse aspecto, essa eleição traz um componente diferente. A gente viu aí no último debate presidencial que nos bastidores os assessores tiveram muito pouca educação e quase que partiram para as vias de fato, algo que a gente espera que não se repita. Bom, sobre as normas, os candidatos têm obrigação de conhecê-las. Uhum. Então, se há algum rompimento de alguma norma, é porque ele tem certeza do que ele está fazendo, ele não está fazendo por falta de conhecimento. Com relação à população, dá para se dizer a mesma coisa ou não? Veja, existe um princípio básico que, em tese, todos têm que alegar, não há como eu alegar desconhecimento da lei, isso é básico. Mas é óbvio que na legislação eleitoral, eu digo que a área eleitoral ela é hiperregulamentada, infelizmente, e essa é uma regulamentação que toda eleição o Congresso altera alguma coisa, a gente sempre tem uma mini reforma, uma mudança aqui ou acolá. E a realidade impõe, com mídias sociais, com novos recursos, a realidade impõe que haja, de fato, algumas alterações e algumas adaptações. A população, o que a gente verifica é que ela, de uma forma geral, ela desconhece a legislação eleitoral, ela tem muitas vezes um conhecimento básico de algumas coisas, mas desconhece principalmente aquilo que é feito pela Justiça Eleitoral para garantir a rigidez e a transparência do sistema eleitoral. Lorenberg. Juiz, antes de mais nada, nossa alegria mesmo de tê-lo mais uma vez aqui. O nosso programa ganha, e ganha muito, a presença do senhor, o nosso telespectador, o nosso ouvinte e telespectador também, porque vai nos assistir depois. E eu gostaria de uma reflexão do senhor. Veja, houve uma palestra que me parece, não me falha a memória, o senhor me corrija, por favor, que foi o juiz Bruno que deu essa palestra para militares, cujo tema era violência nas eleições. Eu posso pegar esse tema, eu posso pegar esse título e imaginar que a Justiça Eleitoral de Mato Grosso já está trabalhando na possibilidade de termos tumultuado o processo, ter brigas, ter uma série de conflitos que pode pegar ou pode atrapalhar de uma certa forma, direta ou indiretamente, todo o processo eleitoral, ou não tem nada a ver a minha afirmação agora com a questão daquele tema, daquela palestra ministrada, aula, Era uma aula inaugural ministrada pelo juiz Bruno. E uma outra questão, juiz Saboia, o que fazer diante de tanto questionamento sobre a urna eletrônica? O que deve ser adotado
se não para acabar de vez, como o senhor muito bem disse em uma frase anterior, dizendo que quem acredita não tem como mudar, né? Como fazer para que as pessoas sejam um pouco menos resistentes diante da tarefa ou diante daquilo que nós sabemos que a urna eletrônica será capaz de cumprir de fato com seu papel? Professor, eu vou começar de trás para frente, se o senhor me permite. Com relação à urna eletrônica. A urna eletrônica, eu creio que o que o TSE pode fazer, o que o TRE pode fazer, é o que nós estamos aqui realizando no dia de hoje. É tentar esclarecer ao máximo a sociedade com relação ao nosso sistema eleitoral, à urna, apresentar a urna ao cidadão e esclarecer principalmente os procedimentos que são realizados. Nessa eleição, e aí me permite só fazer uma digressão, nessa eleição nós vamos ter alguns procedimentos de segurança a mais que podem ser acompanhados por todos, que podem ser fiscalizados por todos. Nessa eleição, na antevéspera das eleições, os magistrados terão que, por exemplo, na antevéspera, terão que fazer auditoria nos sistemas transportadores e J-Connect, que são os sistemas dos cartórios eleitorais que fazem os transportes das informações para os TREs e dali para o TSE. Na véspera das eleições, são sorteadas urnas eletrônicas e nessas eleições foi dobrado o percentual de urnas eletrônicas. São sorteadas para que sejam feitas aquilo que a gente chama de eleição paralela, que é alguns chamam de teste de integridade, outros chamam comumente de eleição paralela. O que isso significa? Essas urnas já estão nas zonas eleitorais, elas são sorteadas, elas são buscadas, essas urnas eletrônicas, são substituídas por urnas de contingência e nessas urnas, durante a votação, nós colocamos câmeras, como fizemos na eleição paralela, transmitido tudo pelo YouTube. A TV Assembleia, inclusive, colaborou também para a transmissão no canal. Nós fizemos a transmissão de tudo, tanto da busca, de todo o procedimento, tanto da busca da urna, colocação, a guarda, colocamos câmeras e acompanhamos. E durante o dia, eleitores, ali na eleição do ano passado, a gente fez com alunos de colégio. Nessa eleição nós vamos fazer com funcionários lá do Tribunal Regional Eleitoral. Os funcionários vão lá e votam naquela urna. Essa votação ela é filmada e ao final é emitido o boletim de urna. Se alguém tiver alguma dúvida com relação ao resultado do boletim de urna, está tudo filmado ali, está tudo registrado, os votos lançados. Além desse procedimento, os juízes também devem fazer a auditoria de hash. Essa auditoria de hash é porque quando o sistema é inserido na urna, na presença dos partidos, da sociedade, de todos, a urna emite algo chamado hash, que é um código alfanumérico gigante, identificando aquele sistema e aquela urna. No dia da eleição, antes de iniciar a eleição, os juízes eleitorais sorteiam também urnas eletrônicas e emitem hashes daquelas urnas sorteadas para provar para os partidos, para todos que quiserem acompanhar, que o sistema que está ali é aquele mesmo sistema que foi inserido lá na cerimônia de inserção de mídia e de lacração. Então, assim, o que eu acredito que a gente tem que fazer é esclarecer a sociedade de todos esses procedimentos, dar transparência a tudo que é feito, convidar a sociedade a participar dessas sessões públicas de lacre, inserção de mídia, treinamento de mesários. Qual é a participação dos partidos e de populares quando o tribunal abre para ir lá mostrar como funciona? Mínima. Se hoje os senhores... Se a gente conseguisse agora, nesse momento, uma imagem da sala do TSE que está aberta à disposição para quem quiser ir lá e analisar o código-fonte das urnas, nós vamos verificar que nos últimos 6 meses não houveram 50 pessoas dentro daquela sala fazendo análise de código-fonte. Então, assim, se discute muito, mas se busca muito pouca informação. Se fala muito, mas não se busca a informação correta. E quando a Justiça Eleitoral diz essa informação não é correta, normalmente a gente discute quem fala o que é correto, quem fala o que é mentira. Então, assim, discutir com a realidade é difícil. É a mesma coisa que eu sair aqui fora e dizer que a lua tá a pino, quando a gente está vendo o sol queimando aí aqui fora. Então,
tem algumas pessoas que acreditam que agora é de noite. Então a gente tem dificuldade em plena Cuiabá e falar que a lua tá aparecendo no céu. Essa é a realidade. Com relação à segunda parte da pergunta, professor, o Dr. Bruno ele deu sim uma palestra no curso de formação dos policiais militares, e eu digo sempre que quem quer a paz se prepara para a guerra. É mais fácil eu estar preparado e não precisar do que precisar e não estar preparado. Então o TRE ele tem adotado, assim como o TSE, tem adotado uma série de medidas, imaginando de fato um cenário que pode recrudescer e que pode descambar, infelizmente, para um ambiente de violência, inclusive física, mas nós estamos tentando tomar todas as providências para que isso não ocorra e, se ocorrer, infelizmente, adotar as providências para que isso seja debelado, coibido e punido na sequência. Vinícius. Bom, é um prazer. Sempre, né? Grande te entrevistar, Luiz. Já tivemos a oportunidade de conversar em outro veículo, né? Então é sempre muito bom. E não só por você, mas pelo tema, né? Que é importante, né? O judiciário, às vezes, investe pouco em comunicação, é mais discreto, né? Tem um perfil mais discreto, até né? Pela natureza, né? Mas é sempre bom, né? Quando vocês vêm, né? Para a mídia conversar. Então, obrigado pela tua presença aqui. Bom, quero puxar um outro tema que é financeiro, né? A democracia tem seus custos, né? Muita gente critica né, o custo da eleição, mas eu quero focar em duas questões. A prestação de contas, né? Como é que vocês estão monitorando? Porque agora ela é feita quase que em tempo real, né? Tem um prazo bem curto, né? Para os candidatos irem divulgando, tanto que já tem informações, né, de quanto que os candidatos já aplicaram nessa campanha, né? Então como é que vocês estão monitorando isso? Lembrando que nós temos um modelo misto de financiamento, né? Muita gente critica o público, mas tem o privado, né? Tem dinheiro privado, tem dinheiro público, né? Dentro das regras, né? Tem isso e a questão da declaração de bens, Luiz, assim, porque a gente vê, por exemplo, eu vou citar o caso do Pivetta porque é o candidato mais rico, né? Mas ele declarou 378 milhões, né, para a Justiça Eleitoral e a revista Forbes estima 3 bilhões, né, de patrimônio para ele, né? Sabemos que é autodeclaratório, né? Mas vocês não criticam isso, não questionam isso, não tem como olhar outras fontes, enfim, né? Aquilo que o candidato declara, eu tenho esse jacarezinho aqui, acabou, não tenho mais nada, né? Tem casos aí de gente que, né, a Márcia Pinheiro mesmo não tem bens nenhuns, né? Não tem nada em nome dela, né? Como é que vocês lidam com essa situação do financiamento de campanha e da declaração de bens dos candidatos? Aproveitando, Saboia, inclusive com os valores, né? Porque é nítido que ninguém vende qualquer coisa que ele declarou à Justiça Eleitoral pelo aquele valor que ele estipulou. É que nem o IPTU aqui, né? E vamos lá. Com relação ao financiamento de campanha, prestação de contas, uma opinião pessoal aí do magistrado e não uma opinião e não uma posição da Justiça Eleitoral, e aí eu quero deixar isso claro. A opinião pessoal minha, no nosso processo eleitoral, prestação de contas ainda é o nosso calcanhar de Aquiles, ainda é algo que precisa ser discutido. Eu não acredito que estejamos no modelo ideal. Eu acho que o modelo que nós temos ainda precisa ser repensado. Dispensar 5 bilhões do nosso orçamento para fundo partidário me parece que é algo que a gente precisa discutir com mais profundidade. Voltar ao modelo anterior me parece também ser um risco, mas então prestação de contas e financiamento de campanha me parece que é um calcanhar de Aquiles que a gente ainda possui. E isso acontece no Brasil porque a gente possui também certo pragmatismo com alguns assuntos. Se a gente pegar a eleição americana, cada partido se autofinancia, cada um busca suas arrecadações, mas é óbvio que lá, eu sempre costumo dizer, algumas palavras no português, na nossa língua, elas têm uma conotação pejorativa. É o caso de a gente falar do lobista. O lobista nos Estados Unidos ele é regulamentado, é uma profissão e tudo mais, é tudo regulamentado. Existe lei dizendo o que o lobista pode fazer e o que não pode fazer. Quando a gente e aí esse lobista financia os candidatos. E aqui no Brasil nós temos lobbies de determinados segmentos financiando determinados candidatos. Mas quando se diz isso, parece que é algo que não existe e só existe na cabeça de quem pensa alguma teoria conspiratória. Voltando à pergunta exatamente. Nós temos uma prestação de contas agora em setembro, é uma prestação de contas preliminar, a legislação estabelece que eles têm que fazer a prestação de contas. A Justiça Eleitoral, nos últimos anos, tem tentado
estabelecer algumas formas de fiscalizar. Hoje, a regra é que toda movimentação ela aconteça de modo eletrônico. A gente sabe que tudo que acontece ali no mundo eletrônico, tudo é rastreável de alguma forma. O TRE fez uma parceria com o TCE e a gente conseguiu alguns auditores do TCE que estão dando apoio para nos auxiliar na prestação de contas, ou seja, fomos buscar também a expertise desses auditores que manuseiam e trabalham cotidianamente com essa matéria e com essa situação. E agora, com relação às declarações de bens, a gente tem dois problemas. Primeiro, a declaração de bens, como foi colocada, é autodeclarativa e a gente se baseia naquela declaração também realizada para a Receita Federal. Se o candidato está mentindo para a Justiça Eleitoral, também mentiu para a Receita Federal, está praticando aí um outro crime aí de ocultação de patrimônio. Eu dependeria aí também do Ministério Público ou de algum outro candidato fazer a impugnação daquele patrimônio ou me apontar alguma irregularidade naquele patrimônio. O grande problema é até onde o judiciário pode atuar de ofício e até onde a gente precisa ser provocado. Essa é uma matéria, quando a gente verifica patrimônio da pessoa, que pela natureza dela ser autodeclarativa e por estar em tese baseado no imposto de renda da pessoa, onde ela declara aquele imposto de renda, eu tenho essa dificuldade e precisaria ser provocado pelo Ministério Público ou por qualquer outro legitimado. A gente também tem que dicotomizar quando, por exemplo, se fala de determinado candidato que é também empresário, aquilo que é patrimônio da pessoa física, do CPF dele, e aquilo que é patrimônio do CNPJ da qual ele faz parte, né? Então são duas coisas distintas. A gente, embora nós tratemos como uma coisa só, né? E às vezes a gente fala, fulano tem um patrimônio de tanto, e a gente sabe que ele tem muito do patrimônio hoje está em CNPJ, está em empresas, está dividido aí em holds que são criadas e por aí adiante. E a pessoa às vezes mantém muito pouco no seu CPF, justamente tentando fazer aquela blindagem patrimonial. Então é algo complicado de também se apontar, porque há de se distinguir aí o joio do trigo. Ok. 7h48, final já do nosso programa. Uma última pergunta aqui, Saboia. Nós tivemos aí um recorde de mesários voluntários nesse primeiro momento. É evidente que chegou quase a metade do que se precisa ainda. Uhum. Mas geralmente, em todas o que aconteceu? Isso é bom ou isso é ruim? E por que vocês imaginam que isso aconteceu? O Corinthians, eu não sou corintiano, mas o Corinthians tinha um saudoso presidente, né? Que ele falava que... O Mateus. O Vicente Mateus, né? Que ele falava lá que tudo tem dois gumes, né? Esse é um assunto que ele tem dois lados, né? A meu ver. De um lado, o eleitor se conscientizou da necessidade de auxiliar a um processo eleitoral que é importante. Eu só posso mudar a sociedade se eu participar do processo. É muito difícil eu discutir a aplicação do dinheiro do orçamento se eu não discuto a formação do orçamento nas câmaras, na Assembleia e tudo mais. Então, que bom que o eleitor se conscientizou, começou a se conscientizar que ele precisa participar do processo eleitoral, e participar do processo eleitoral não é só votar e ser votado, é também fiscalizar, é estar presente nessas sessões de inserção de mídia e é também auxiliar nos trabalhos eleitorais. Isso é um lado. O outro lado é que, como a gente está vivendo um momento extremamente polarizado, a gente sabe que às vezes aqueles que são aguerridos, né, de um lado ou de outro, desejam participar desse processo eleitoral até para ampliar a fiscalização. Que bom que querem participar e que querem fiscalizar. Só não poderão, é óbvio, externar qualquer preferência ou atuar como se fossem torcedores ou
fiscais de partido na condição de mesários. Os mesários, inclusive, serão treinados, serão orientados. No dia da eleição, atuarão como servidores da Justiça Eleitoral e, assim como os magistrados e os servidores, há de se manter uma imparcialidade ali nas sessões eleitorais para que a gente tenha tranquilidade durante o trabalho de votação. Então, assim, eu espero, e aí quero acreditar, Ariano Suassuna diz que o otimista é um bobo, o pessimista é um chato e que ele prefere ser um otimista esperançoso, né? Eu prefiro pensar e ter a esperança de que nós estejamos construindo aí uma sociedade um pouco mais politizada e que deseja participar do processo eleitoral. 7h51, quero agradecer aqui ao juiz Luiz Otávio de Oliveira Saboia Ribeiro. Quando na faculdade falava o seu nome inteiro, pensava que era chamada de todo mundo. Meu pai é Luiz Felipe Saboia Ribeiro Filho, Saboia. O meu nome, Luiz Otávio Oliveira Saboia Ribeiro, Saboia. Meus filhos, Saboia. Então eu acho que fica fácil chamar de Saboia. Obrigado, Luiz Saboia, pela presença. Obrigado pela entrevista. Obrigado por ter disponibilizado seu tempo pra gente aqui. Obrigado. É sempre um prazer a gente poder conversar, esclarecer, e a Justiça Eleitoral se coloca sempre à disposição para prestar qualquer tipo de esclarecimento e informação necessária às eleições. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Lorenberg.